Fazendeira resgata criança no meio do mato e descobre que ela é filha de um bilionário. Marlene Silva estava verificando acerca dos fundos de sua propriedade quando ouviu um choro baixinho vindo do meio da plantação de milho. Algo em seu coração disparou, pois aquela não era a voz de nenhuma criança que ela conhecia da região. Quando se aproximou, encontrou uma menina de aproximadamente 3 anos, com um vestido rosa completamente sujo de terra, segurando um estilingue artesanal feito com galhos. A pequena chorava enquanto olhava para todos os lados, claramente perdida. "Oi, minha filha", disse Marlene com voz suave, agachando-se para ficar na altura da criança. "Você está bem?" A menina parou de chorar e olhou para ela com olhos azuis brilhantes cheios de lágrimas. Eu estava procurando butterfly azuis para a vovó", respondeu a criança, misturando português com inglês de forma natural. Marlene sentiu um aperto no peito. Aquela criança estava claramente perdida há horas, e sua aparência indicava que ela não era da região. O vestido, mesmo sujo, parecia ser de tecido fino e bem cortado. "Como você se chama, querida?" "Laura", respondeu a menina, limpando o nariz com a manga do vestido. "Eu não sei voltar para casa." Marlene observou ao redor. Sua fazenda ficava a quilômetros de qualquer residência, e não havia estradas próximas por onde uma criança tão pequena pudesse ter chegado sozinha. Como Laura tinha aparecido ali? "Venha comigo, Laura. Vou te dar um pouquinho de água e algo para comer, e depois vamos descobrir onde você mora", disse Marlene, estendendo a mão. A menina hesitou por um momento, mas depois segurou a mão da fazendeira com confiança. Enquanto caminhavam pela plantação em direção à casa, Marlene não conseguia parar de pensar. Laura falava português muito bem para uma criança tão pequena, mas as palavras em inglês surgiam naturalmente em sua fala. Chegando à modesta casa de madeira, Marlene sentou Laura na mesa da cozinha e foi buscar um copo de água fresca. Quando voltou, observou melhor a menina. Apesar da sujeira, seus cabelos loiros estavam bem cortados e havia algo em seus modos que indicava boa educação. "Laura, você lembra como chegou aqui?" perguntou Marlene enquanto a criança bebia água. "A tia me trouxe para ver as borboletas", respondeu Laura, balançando as pernas na cadeira. "Mas depois ela foi embora e eu fiquei sozinha. Ela disse que ia voltar, mas não voltou." Marlene sentiu um frio na espinha. Que adulto responsável deixaria uma criança tão pequena sozinha no meio do mato? "Que tia era essa, Laura?" "A tia Verônica. Ela é irmã da minha mãe. Ela tem cabelo igual ao meu, mas é mais velha." Enquanto Laura bebia água, Marlene notou que no bolso do vestido havia um pequeno volume. Com cuidado, perguntou: "Laura, o que você tem aí no bolso?" A menina colocou a mão no bolso e tirou um broche de ouro trabalhado, com 2 letras entrelaçadas: L e R. Marlene nunca havia visto uma peça tão elegante de perto. Aquilo parecia valer uma fortuna. "Isso é da vovó", disse Laura, segurando o broche com carinho. "Ela me deu antes de ir dormir para sempre." Marlene engoliu em seco. Dormir para sempre era a forma como as crianças muitas vezes se referiam quando alguém partia. Laura era órfã? "E seu papai e sua mamãe?" perguntou Marlene com delicadeza. "Mamãe foi embora quando eu era pequeninha. Papai também não está mais aqui. Só o vovô cuida de mim agora", respondeu Laura, brincando com o broche. Marlene preparou um sanduíche simples para a criança, mas sua mente estava agitada. Uma criança órfã com um broche de ouro falando inglês, abandonada por uma tia no meio do mato. Havia algo muito errado naquela situação. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Enquanto Laura comia, Marlene ligou o rádio da cozinha para ouvir as notícias. Depois de alguns minutos de música, começou o noticiário local. Continua a busca pela neta de 3 anos do empresário Roberto Mendes, um dos homens mais ricos do interior de São Paulo. A criança desapareceu ontem durante uma visita à mansão da família. Laura Mendes estava sob os cuidados de uma tia quando sumiu misteriosamente. As autoridades pedem para que qualquer pessoa com informações entre em contato. Marlene sentiu o sangue gelar.
Olhou para Laura, que continuava comendo tranquilamente. A descrição batia perfeitamente. Mas se Laura era neta de um bilionário, por que estava sozinha em sua propriedade rural? Laura, chamou Marlene suavemente. Qual é o nome do seu vovô? Vovô Beto, respondeu a menina alegremente. Ele tem uma casa muito grande, com muitos quartos, mas ele fica triste porque tem que trabalhar muito. Roberto Mendes. Vovô Beto. Não havia dúvidas. Laura era a criança desaparecida sobre a qual falavam no rádio. Mas por que a tia Verônica a havia abandonado ali? Marlene decidiu que precisava agir com cuidado. Se simplesmente ligasse para as autoridades e contasse que encontrou a criança, poderiam suspeitar que ela estava envolvida no desaparecimento. Precisava entender melhor a situação antes de tomar qualquer decisão. Laura, você gosta da tia Verônica? Perguntou Marlene, tentando soar casual. O rosto da menina se fechou imediatamente. Não muito, respondeu baixinho. Ela sempre briga com o vovô, e às vezes ela me aperta aqui. Laura mostrou o braço, quando ninguém está olhando. Marlene sentiu uma raiva crescer em seu peito. Aquela mulher machucava a criança? E agora a havia abandonado no meio do mato? E como você veio parar aqui, Laura? A tia Verônica trouxe você de carro? Sim, ela disse que íamos ver borboletas especiais. Mas quando chegamos aqui, ela disse que eu tinha que ficar quietinha enquanto ela ia buscar uma surpresa. Ela falou que ia voltar rapidinho, mas não voltou. Marlene fechou os punhos. Aquela mulher havia deliberadamente abandonado uma criança de 3 anos no meio do mato. Mas por quê? Decidiu preparar um banho morno para Laura enquanto pensava no que fazer. A criança precisava ficar limpa e aquecida. Enquanto preparava a água, Marlene refletiu sobre a situação. Se Laura era realmente neta de um bilionário, por que a tia a abandonaria? Havia algo muito suspeito naquela história. Depois do banho, Marlene encontrou uma camiseta sua que servia como vestido para Laura. A menina parecia mais relaxada, mas ainda perguntava quando ia voltar para casa. Laura, você lembra onde é sua casa? É longe daqui. Tem muitos carros bonitos e pessoas que trabalham lá. E tem uma piscina muito grande onde eu nado com o vovô. Marlene percebeu que Laura estava descrevendo claramente uma mansão. Mas havia algo na forma como a criança falava sobre a tia Verônica que a incomodava profundamente. Laura, a tia Verônica vai na sua casa muitas vezes? Ela vai, mas o vovô não gosta muito. Eles brigam bastante. Ela fala que eu deveria morar com ela, mas eu não quero. Ela é brava comigo. Marlene começou a juntar as peças. Uma tia que maltratava a criança, que brigava com o avô, que queria que Laura morasse com ela e que agora havia abandonado a menina no meio do mato. Seria uma tentativa de sequestro que deu errado? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Marlene hesitou antes de atender. Alô? Boa tarde, senhora. Eu sou Verônica Santos, irmã da falecida Marina Mendes. Estou procurando uma criança pequena que pode ter se perdido na região. Você por acaso viu uma menina de 3 anos por aí? Marlene sentiu o coração disparar. Era a tia Verônica. Laura, que estava brincando na sala, ouviu a voz e correu para se esconder atrás de Marlene. Não vi criança nenhuma por aqui, respondeu Marlene, protegendo instintivamente Laura. Tem certeza? É muito importante que eu a encontre. Ela é minha sobrinha e está perdida desde ontem. Tenho certeza, sim, não passou nenhuma criança por aqui. Verônica desligou sem se despedir. Marlene olhou para Laura, que estava visivelmente assustada. Laura, você não quer ir com a tia Verônica, não é? A menina balançou a cabeça vigorosamente. Não quero. Ela é má. Eu quero ficar com você até o vovô me buscar. Marlene abraçou a criança. Estava claro que Laura havia sido abandonada propositalmente, mas os motivos ainda não estavam claros. Decidiu que precisava proteger a menina até entender melhor a situação. 1 hora depois, Marlene ouviu o som de um carro se aproximando. Pela janela, viu uma mulher elegante, loira, descendo de um carro preto. Devia ser Verônica. Marlene pegou Laura no colo e foi até a porta. Boa tarde, disse Verônica com um sorriso forçado. Eu sou Verônica Santos. Conversei com a senhora por telefone há pouco.
Posso dar uma olhada na sua propriedade? Estou desesperada procurando minha sobrinha. Claro, pode olhar, respondeu Marlene, tentando parecer natural. Mas como eu disse, não vi criança nenhuma por aqui. Verônica começou a olhar ao redor, mas Marlene percebeu que ela não parecia realmente procurando. Seus olhos estavam focados na casa, como se ela soubesse que Laura estava ali. A senhora mora sozinha aqui? Perguntou Verônica. Sim, só eu mesmo. E não tem ninguém mais por perto? Nenhum vizinho? Não, a propriedade mais próxima fica a uns 5 quilômetros. Marlene viu um brilho estranho nos olhos de Verônica. Aquela mulher definitivamente sabia que Laura estava ali. Bem, se a senhora encontrar uma menina pequena, loira, por favor me ligue, disse Verônica entregando um cartão. Eu dou uma boa recompensa para quem trouxer informações sobre ela. Depois que Verônica foi embora, Marlene trancou todas as portas e janelas. Havia algo muito errado naquela situação. Por que Verônica não havia perguntado sobre envolver as autoridades? Por que oferecia recompensa ao invés de pedir ajuda da polícia? Laura passou o resto da tarde brincando com alguns brinquedos improvisados que Marlene fez com materiais que tinha em casa. A criança parecia estar se adaptando bem, mas constantemente perguntava pelo avô. Tia Marlene, disse Laura, que havia começado a chamá-la assim naturalmente. Quando o vovô vai me buscar? Ele está te procurando, Laura. Tenho certeza que logo ele vai te encontrar. Marlene estava dividida. Sabia que deveria contatar as autoridades, mas tinha medo de que Verônica conseguisse alguma forma de levar Laura antes que a verdade fosse descoberta. Decidiu esperar até o dia seguinte para tomar uma decisão. Naquela noite, Marlene preparou uma cama improvisada para Laura no seu quarto. A criança dormiu tranquilamente, mas Marlene passou a noite acordada, pensando em como resolver aquela situação. No dia seguinte, pela manhã, Marlene foi despertada pelo som de vários carros chegando. Olhou pela janela e viu uma limusine preta cercada por 2 carros menores. Vários homens de terno desceram dos veículos, e então saiu da limusine um homem idoso, bem vestido, com expressão de desespero no rosto. Laura, que havia acordado com o barulho, correu para a janela. "Vovô!" gritou ela, batendo no vidro. "Vovô Beto!" Marlene respirou fundo. Era o momento da verdade. Abriu a porta e saiu para falar com o homem. "O senhor é Roberto Mendes?" perguntou Marlene. "Sim, eu sou", respondeu ele, olhando ansioso para a casa. "Eu ouvi minha neta gritar. Ela está bem?" "Ela está bem, sim. Encontrei Laura perdida na minha plantação ontem." Roberto Mendes correu em direção à casa. Quando Laura o viu, saiu correndo e se jogou nos braços do avô. "Vovô, eu te procurei tanto!" disse Laura, chorando de alegria. "Minha princesa, você está bem? Não sabe o susto que me deu", respondeu Roberto, segurando a neta com força. Marlene observou o reencontro com emoção. Era óbvio que existia muito amor entre o avô e a neta, mas ainda havia muitas perguntas sem respostas. "Senhor Mendes, precisamos conversar", disse Marlene. "Há coisas que o senhor precisa saber sobre como Laura veio parar aqui." Roberto colocou Laura no chão e se aproximou de Marlene. "A senhora salvou minha neta. Não sei como agradecer, mas me diga, como ela veio parar aqui?" "Ela foi abandonada aqui por uma mulher que se identifica como tia Verônica." O rosto de Roberto se fechou imediatamente. "Verônica?" "Ela disse que havia levado Laura para um passeio no parque. Quando voltei do trabalho, ela havia sumido com a menina." "Senhor Mendes, Laura me contou que a tia Verônica a machuca. Ela me mostrou marcas no braço." Roberto pegou Laura no colo e examinou os braços da criança. Realmente havia pequenas marcas roxas, como se alguém tivesse apertado com força. "Isso é verdade, Laura? A tia Verônica fez isso?" Laura balançou a cabeça positivamente. "Ela aperta forte quando fica brava, e ontem ela me deixou no mato e disse que ia voltar, mas não voltou." Roberto ficou visivelmente abalado. Pediu para que seus seguranças esperassem no carro e se dirigiu a Marlene. "Posso sentar um pouco? Preciso entender melhor o que aconteceu." Marlene ofereceu um copo de água para Roberto e os 3 se sentaram na mesa da cozinha. Laura brincava com o broche de ouro que havia guardado cuidadosamente. "Senhor Mendes,
Preciso lhe contar tudo o que aconteceu, disse Marlene, e relatou detalhadamente como encontrou Laura, a ligação de Verônica e a visita dela à fazenda. Roberto ouviu tudo em silêncio, com o rosto cada vez mais preocupado. Eu preciso lhe contar a verdade sobre Verônica, disse Roberto finalmente. Ela é irmã da minha falecida nora, Marina. Quando Marina partiu há 2 anos, Laura ficou comigo. Mas Verônica nunca aceitou isso. Ela sempre quis a guarda da Laura. Por que ela quer tanto a guarda? Perguntou Marlene. Roberto hesitou antes de responder. Laura é minha única herdeira. Quando eu partir, ela vai herdar toda a minha fortuna. Mas se algo acontecer comigo antes dela completar 18 anos, a tutela legal passa para o parente mais próximo. Neste caso, seria Verônica. Marlene começou a entender. Verônica havia abandonado Laura na esperança de que algo acontecesse com a criança, ou que ela simplesmente desaparecesse. Assim, ela poderia alegar que Roberto era irresponsável e conseguir a guarda. Mas por que ela não tentou fazer isso de forma legal? Perguntou Marlene. Ela tentou várias vezes, mas nunca conseguiu provar que eu era incapaz de cuidar da Laura. Pelo contrário, todos os relatórios sociais sempre foram favoráveis a mim. Então ela deve ter decidido tomar medidas mais drásticas. Laura, que estava brincando, de repente se levantou e foi até Roberto. Vovô, a tia Verônica disse que você ia ficar doente e que ela ia cuidar de mim. Mas eu não quero ficar com ela. Quero ficar com você e com a tia Marlene. Roberto e Marlene se entreolharam. Havia mais camadas naquela história do que imaginavam. Laura, quando a tia Verônica disse isso? Perguntou Roberto. Ontem, no carro. Ela disse que você ia dormir para sempre, como a mamãe e a vovó, e que eu ia morar com ela. Mas eu não quero. Roberto ficou pálido. Verônica estava plantando ideias na cabeça de Laura sobre ele partir. Senhor Mendes, o senhor tem algum problema de saúde? Perguntou Marlene com delicadeza. Fui diagnosticado com uma doença há alguns meses. Não é grave, mas tenho que fazer tratamento. Verônica sabe disso porque eu contei para ela, pensando que ela poderia me ajudar com a Laura caso eu precisasse. Marlene percebeu que Verônica estava usando a doença de Roberto como pretexto para tentar conseguir a guarda de Laura. Abandonar a criança no mato seria uma forma de provar que Roberto não conseguia cuidar adequadamente dela. O que vamos fazer agora? Perguntou Marlene. Primeiro, vou processar Verônica por abandono e maus tratos. Segundo, vou pedir uma ordem de restrição para ela não se aproximar da Laura. E terceiro, preciso encontrar uma forma de garantir que Laura esteja sempre protegida. Roberto ficou em silêncio por um momento, olhando para Laura, que brincava alegremente. Senhora Marlene, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. A senhora tem família? Filhos? Não, senhor. Sempre vivi sozinha aqui na fazenda. Nunca me casei e nunca tive filhos. Roberto observou como Laura se aproximava naturalmente de Marlene, chamando-a de tia Marlene com carinho. Posso notar que minha neta se apegou muito à senhora. Em 2 dias, ela criou um vínculo que nunca conseguiu criar com Verônica em 2 anos. Laura é uma criança muito especial, respondeu Marlene. Foi um prazer cuidar dela, mesmo por pouco tempo. E se eu dissesse que não precisa ser por pouco tempo? Marlene olhou para Roberto sem entender. Como assim? Eu quero propor algo. Gostaria que a senhora se tornasse a governanta da Laura. Moraria na minha casa e seria responsável por cuidar dela. Claro, com uma remuneração adequada. Marlene ficou surpresa. Nunca havia pensado em deixar sua fazenda. Senhor Mendes, é muito gentil da sua parte, mas eu não sei se... Tia Marlene, você vem morar na nossa casa? Interrompeu Laura, que havia ouvido a conversa. Não sei, Laura. Eu tenho que cuidar da fazenda. Pode trazer a fazenda também? Perguntou Laura inocentemente. Roberto sorriu pela primeira vez desde que chegara. Na verdade, Laura pode ter dado uma boa ideia. E se ao invés de a senhora vir morar conosco, nós criássemos uma forma de Laura passar parte do tempo aqui na fazenda? Como assim? Bem, eu tenho recursos para investir na sua propriedade. Poderíamos criar uma espécie de casa de campo para Laura, onde ela pudesse aprender sobre a vida rural, sobre valores simples.
Seria uma educação complementar à que ela recebe na cidade. Marlene ficou pensativa. A ideia era interessante, mas ela valorizava muito sua independência. Senhor Mendes, vou ser sincera. Não quero perder minha autonomia. Esta fazenda é tudo o que tenho. Entendo perfeitamente. Não seria uma questão de perder a autonomia, mas de criarmos uma parceria. A senhora continuaria sendo a dona da fazenda, mas com recursos para melhorá-la. E Laura teria um lugar seguro para crescer, aprendendo valores que o dinheiro não pode comprar. Laura se aproximou de Marlene e segurou sua mão. Tia Marlene, eu posso vir brincar aqui às vezes? Gostei muito das suas galinhas. Marlene sorriu. Havia algo sobre Laura que mexia com seu coração. Talvez fosse a falta de filhos, ou talvez fosse simplesmente o fato de que a criança precisava de proteção. Senhor Mendes, vou pensar na sua proposta. Mas primeiro, precisamos resolver a situação com Verônica. Concordo. Vou contatar meu advogado hoje mesmo. Naquele momento, eles ouviram o som de um carro se aproximando. Roberto pediu para que seus seguranças verificassem quem era. Um deles voltou poucos minutos depois. Senhor Mendes, é uma mulher loira. Diz que é irmã da sua nora e que vem buscar a criança. Roberto e Marlene se entreolharam. Verônica havia voltado. Diga para ela que eu estou aqui e que quero falar com ela, disse Roberto. Quando Verônica viu Roberto, sua expressão mudou completamente. Ela havia sido pega em flagrante. Roberto, que bom que você encontrou Laura. Eu estava desesperada procurando ela. Verônica, você abandonou minha neta no meio do mato. Eu quero uma explicação. Abandonar? Claro que não. Nós viemos passear e ela se perdeu. Eu procurei por ela a manhã inteira. Isso não é verdade, disse Laura se escondendo atrás de Roberto. Você me deixou sozinha e disse que ia voltar, mas não voltou. Verônica tentou se aproximar de Laura, mas a criança se afastou ainda mais. Laura, você está confusa. Nós estávamos brincando de esconde-esconde, lembra? Não é verdade, gritou Laura. Você me machucou aqui. Ela mostrou as marcas no braço e me deixou sozinha no mato. Roberto segurou o braço de Laura e examinou as marcas. Verônica, você fez isso na minha neta? Claro que não. Ela deve ter se machucado brincando. Tia Verônica, por que você mentiu? Perguntou Laura com inocência. Você disse que o vovô ia dormir para sempre e que eu ia morar com você. Verônica ficou visivelmente nervosa. Laura, você está inventando coisas. Não estou inventando. Você disse no carro. Roberto estava ficando cada vez mais irritado. Verônica, acho melhor você ir embora. Amanhã você vai receber uma notificação do meu advogado. Roberto, você não pode me impedir de ver minha sobrinha. Posso sim. Você abandonou uma criança de 3 anos no meio do mato. Isso é crime. Verônica olhou ao redor e percebeu que estava em desvantagem. Os seguranças de Roberto estavam próximos e ela não tinha como forçar a situação. Isso não vai ficar assim, disse ela antes de ir embora. Depois que Verônica saiu, Roberto abraçou Laura com força. Papai do céu me protegeu, disse Laura. Ele mandou a tia Marlene para cuidar de mim. Marlene sentiu os olhos marejarem. Havia algo muito especial naquela criança. Senhor Mendes, aceito sua proposta, disse Marlene. Mas com algumas condições. Quais? Primeiro, Laura não pode saber sobre a herança e toda essa situação com Verônica. Ela é muito pequena para carregar esse peso. Segundo, eu continuo sendo a dona da fazenda. Terceiro, Laura só vem aqui quando quiser, sem pressão. Concordo com tudo. E quarto, eu quero ser nomeada tutora legal secundária da Laura. Assim, se algo acontecer com o senhor, ela não corre risco de ficar sob os cuidados de Verônica. Roberto ficou surpreso com a sagacidade de Marlene. A senhora pensou em tudo, não é? Senhor Mendes, Laura me contou coisas que me fizeram perceber que Verônica não vai desistir facilmente. Precisamos nos antecipar a ela. Tem razão. Vou providenciar toda a documentação necessária. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos dias seguintes, Roberto cumpriu sua palavra.
Contratou os melhores advogados para processar Verônica por abandono e maus tratos. Também conseguiu uma ordem de restrição impedindo que ela se aproximasse de Laura. Marlene foi nomeada tutora legal secundária e Roberto investiu na fazenda, construindo uma pequena casa de hóspedes onde Laura pudesse ficar quando viesse visitar. Laura se adaptou perfeitamente à nova rotina. Passava 3 dias por semana na fazenda com Marlene, aprendendo sobre plantas, animais e a vida no campo. O restante do tempo ficava com Roberto na mansão, frequentando a escola e tendo aulas particulares. Mas Verônica não desistiu. 2 semanas depois, ela apareceu na fazenda com um homem que se identificou como advogado. "Senhora Marlene, minha cliente tem direito legal de visitar a sobrinha", disse o advogado. "Tem uma ordem de restrição impedindo que ela se aproxime da criança", respondeu Marlene. "Essa ordem será contestada. Enquanto isso, exigimos que a criança seja entregue à minha cliente." "Isso não vai acontecer. Laura está sob minha guarda legal." Verônica tentou se aproximar da casa, mas Laura, que estava brincando no quintal, correu para se esconder atrás de Marlene. "Laura, venha aqui. Tia Verônica quer falar com você", disse Verônica com voz forçadamente doce. "Não quero falar com ela", respondeu Laura, segurando a saia de Marlene. "Laura, não seja mal-educada. Venha aqui agora." "Ela não precisa ir se não quiser", disse Marlene firmemente. "A senhora não tem autoridade sobre minha sobrinha." "Tenho sim. Sou tutora legal secundária dela." O advogado de Verônica pareceu surpreso com essa informação. "Verônica, você não me disse que havia uma tutora legal secundária?" "Isso é uma farsa. Roberto inventou isso para me prejudicar." "Não é farsa não", disse Marlene, mostrando os documentos. "Está tudo legalizado." O advogado examinou os papéis e percebeu que tudo estava em ordem. "Verônica, não podemos fazer nada agora. A documentação está correta." "Mas eu sou a tia da criança. Tenho mais direitos que uma estranha." "Legalmente, a senhora não tem razão. A tutela foi estabelecida pelo responsável legal da criança." Verônica ficou furiosa e tentou se aproximar de Laura novamente, mas Marlene se colocou entre elas. "A ordem de restrição diz que você não pode se aproximar da Laura. Está violando a lei." "Isso não vai ficar assim. Vou provar que vocês são um bando de golpistas." Depois que Verônica foi embora, Marlene ligou para Roberto para contar o que havia acontecido. "Ela não vai desistir, Sr. Mendes. Precisamos estar preparados para os próximos passos. Meu advogado já está trabalhando nisso, mas quero que a senhora saiba que pode contar com toda a minha proteção e apoio." "Obrigada, Sr. Mendes, mas minha preocupação é com Laura. Ela está começando a ficar assustada com essas visitas da tia. Vou conversar com ela hoje à noite. Ela precisa saber que está protegida." Naquela noite, quando Roberto foi buscar Laura na fazenda, ela estava visivelmente abalada. "Vovô, por que a tia Verônica quer me levar embora? Eu não quero ir com ela." "Ela não vai te levar, Laura. Papai do céu, eu e a tia Marlene vamos sempre te proteger." "Mas ela disse que tem mais direito que a tia Marlene." "Isso não é verdade. A tia Marlene é sua tutora legal. Ela tem todo o direito de cuidar de você. E se você dormir para sempre como a mamãe e a vovó, a tia Verônica vai me levar?" Roberto sentiu o coração apertar. Laura estava carregando medos de adulto. "Laura, olhe para mim. Eu não vou a lugar nenhum. Estou me cuidando e vou ficar com você por muito tempo ainda. E se algum dia, quando você for bem grandinha, eu precisar descansar, a tia Marlene vai cuidar de você. Nunca, nunca a tia Verônica vai te levar." Laura abraçou o avô com força. "Promete?" "Prometo." 2 semanas depois, Roberto recebeu uma ligação de seu advogado com más notícias. "Senhor Mendes, Verônica entrou com uma ação questionando sua capacidade de cuidar da Laura devido à sua doença. Ela também está contestando a nomeação da senhora Marlene como tutora secundária." "Isso é possível?" "Legalmente, sim. Ela pode questionar. Mas não significa que vai conseguir. Precisamos nos preparar para uma batalha legal." Roberto contou a situação para Marlene, que ficou preocupada. "Senhor Mendes, e se ela conseguir? E se o juiz decidir que ela tem razão?" "Não vai acontecer.
Temos todas as provas dos maus tratos e do abandono. Além disso, temos laudos médicos comprovando que minha doença está controlada e não compromete minha capacidade de cuidar da Laura. Mas Marlene continuava preocupada. Conhecia algumas histórias de casos em que a justiça tomava decisões inesperadas. Senhor Mendes, acho que deveríamos nos antecipar a ela. Como? Vamos documentar tudo. Cada vez que Laura ficar na fazenda, vou filmar e fotografar as atividades. Vou mostrar como ela está feliz e bem cuidada. Também vou pedir para vizinhos e conhecidos darem depoimentos sobre meu caráter e minha capacidade de cuidar de crianças. Boa ideia. Vou fazer a mesma coisa na mansão. Vou documentar toda a rotina da Laura comigo. Nos dias seguintes, Roberto e Marlene trabalharam juntos para construir um caso sólido. Documentaram cada momento da rotina de Laura, sua felicidade, seu desenvolvimento, sua educação. Laura, sem saber sobre a batalha legal que se desenrolava, continuava vivendo alegremente entre a fazenda e a mansão. Ela aprendeu a ordenhar vacas, a plantar sementes, a cuidar de filhotes de galinha. Na mansão, tinha aulas de piano, natação e línguas. Um dia, enquanto brincava na fazenda, Laura perguntou para Marlene: Tia Marlene, por que você não tem filhos? Marlene ficou surpresa com a pergunta. Nunca aconteceu, Laura. Às vezes, as coisas são assim na vida. Mas você queria ter filhos? Sim, eu queria. Então eu posso ser sua filha? Eu tenho o vovô, mas posso ter você também. Marlene sentiu os olhos marejarem. Daquele momento em diante, soube que faria qualquer coisa para proteger Laura. A audiência judicial foi marcada para um mês depois. Roberto e Marlene se prepararam intensamente, reunindo todas as provas e documentos necessários. Na véspera da audiência, Roberto estava visivelmente nervoso. E se der errado, Marlene? E se o juiz decidir que Verônica tem razão? Não vai dar errado. Temos a verdade do nosso lado. Mas ela pode contratar advogados melhores. Pode inventar histórias. Senhor Mendes, Laura é uma criança inteligente. Se o juiz conversar com ela, vai perceber imediatamente quem ela escolhe. Você tem razão. Laura é nossa maior testemunha. No dia da audiência, Roberto, Marlene e Laura chegaram ao fórum cedo. Verônica já estava lá com 2 advogados. O juiz, um homem de meia idade com expressão séria, começou ouvindo os argumentos de Verônica. Meritíssimo, meu cliente está preocupado com o bem-estar da criança. Roberto Mendes tem uma doença grave, que pode comprometer sua capacidade de cuidar da menina. Além disso, ele nomeou uma estranha como tutora secundária, ignorando completamente a família da criança. Senhor juiz, respondeu o advogado de Roberto, meu cliente tem uma doença que está completamente controlada. Temos laudos médicos comprovando isso. Quanto à tutora secundária, ela foi nomeada após Verônica abandonar a criança no meio do mato. Temos provas de que ela maltratava Laura fisicamente e psicologicamente. O juiz examinou todos os documentos e depois pediu para falar com Laura em particular. Laura, você sabe por que estamos aqui? Porque a tia Verônica quer me levar embora do vovô e da tia Marlene. E você quer ir com ela? Não, ela me machuca e me deixa sozinha. Eu quero ficar com o vovô e a tia Marlene. Laura, me conte sobre sua vida. Você está feliz? Estou muito feliz. Na fazenda da tia Marlene eu brinco com os animais e aprendo sobre as plantas. Na casa do vovô eu nado e estudo. E eles me amam muito. E a tia Verônica? Ela não me ama. Ela só quer que eu more com ela, mas ela é má comigo. O juiz conversou com Laura por mais 15 minutos e depois chamou todos de volta. Após analisar todos os documentos e conversar com a criança, minha decisão é manter a tutela com Roberto Mendes e confirmar Marlene Silva como tutora secundária. Além disso, estou estendendo a ordem de restrição contra Verônica Santos por tempo indeterminado. Verônica ficou furiosa. Isso é injusto. Eu sou família da criança. Senhora Santos, a criança deixou muito claro que não quer ficar com a senhora. Além disso, as provas de maus tratos são contundentes. A decisão está tomada.
Roberto e Marlene saíram do fórum aliviados. Laura estava oficialmente protegida. Tia Marlene, agora eu posso ficar com vocês para sempre? Perguntou Laura. Para sempre, minha querida. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos meses seguintes, a vida de Laura encontrou um ritmo perfeito. Ela dividia seu tempo entre a fazenda e a mansão, crescendo com o melhor dos dois mundos. Na fazenda, aprendeu sobre responsabilidade cuidando dos animais, sobre paciência plantando e colhendo, sobre simplicidade vivendo de forma mais modesta. Na mansão, Roberto garantiu que ela tivesse a melhor educação possível, mas sempre com os valores que Marlene lhe ensinou. Laura aprendeu que o dinheiro era uma ferramenta, não um objetivo. Marlene se tornou uma figura maternal para Laura, enquanto Roberto continuou sendo o avô amoroso que sempre foi. A fazenda prosperou com os investimentos de Roberto, mas Marlene manteve sua independência e autonomia. Verônica tentou mais algumas vezes questionar a decisão judicial, mas sem sucesso. Eventualmente, ela desistiu e saiu da região. 2 anos depois, Roberto recebeu uma ligação de seu médico com excelentes notícias. Senhor Mendes, seus últimos exames estão perfeitos. O tratamento foi um sucesso completo. Roberto correu para contar para Marlene e Laura. Vovô, você está curado? Perguntou Laura então com 5 anos. Estou sim, minha princesa. Papai do céu me deu mais tempo para cuidar de você. Eu sabia que você não ia dormir para sempre, disse Laura abraçando o avô. Marlene sorriu, lembrando-se das palavras de Laura no primeiro dia. Ela havia dito que Papai do céu havia mandado Marlene para cuidar dela. Talvez Laura tivesse razão. A fazenda havia se tornado um lugar especial, não apenas para Laura, mas também para várias crianças da região. Roberto e Marlene criaram um programa onde crianças de famílias menos favorecidas podiam passar alguns dias na fazenda, aprendendo sobre agricultura e valores rurais. Laura se tornou uma pequena professora, ensinando para as outras crianças tudo o que havia aprendido com Marlene. Ela havia desenvolvido um senso de responsabilidade e compaixão que impressionava todos os adultos. Tia Marlene, disse Laura um dia, enquanto ajudava-as a alimentar as galinhas, eu entendo agora por que você nunca teve filhos. Por que, Laura? Porque você estava esperando por mim, e eu estava esperando por você também. Marlene abraçou Laura com força. Aquela criança havia transformado completamente sua vida. Você está certa, Laura. Às vezes as coisas acontecem no tempo certo de Papai do Céu. Roberto, que observava a cena de longe, sorriu. Sua neta havia encontrado não apenas uma segunda mãe, mas uma família completa. E ele havia encontrado uma parceira na criação da criança mais importante de sua vida. 3 anos depois, quando Laura completou 8 anos, Roberto tomou uma decisão importante. Ele oficializou a adoção de Laura por Marlene, fazendo dela não apenas a tutora secundária, mas a mãe legal da criança. Agora vocês são oficialmente mãe e filha, disse Roberto durante a cerimônia simples na fazenda. Eu sempre soube que a tia Marlene era minha mãe, respondeu Laura. Só faltava o papel. Marlene chorou de emoção. Aos 52 anos, ela finalmente havia se tornado mãe. A vida continuou tranquila e feliz para a família que se formou de maneira tão inesperada. Laura cresceu equilibrada, inteligente e bondosa. Aos 10 anos, ela já ajudava Roberto nos negócios da família e Marlene na administração da fazenda. Um dia, Laura perguntou para Marlene: Mãe, você se lembra quando me encontrou no milharal? Claro que lembro. Foi o dia mais importante da minha vida. O que você pensou quando me viu? Pensei que você era um presente do céu. E não estava errada. Laura sorriu. Sabe o que eu pensei quando te vi? O quê? Pensei que finalmente tinha encontrado minha mãe. Roberto, que ouvia a conversa, se aproximou delas. Vocês sabem que eu pensava que estava perdendo minha neta quando Verônica apareceu? Mas, na verdade, eu estava ganhando uma família muito maior. Vovô, você acha que a tia Verônica está bem? Espero que sim, Laura. Espero que ela tenha aprendido que o amor não pode ser forçado. E que as crianças precisam de proteção, não de pessoas que querem machucá-las.
Isso mesmo, minha princesa. Anos se passaram e Laura se tornou uma jovem admirável. Aos 15 anos, ela dividia seu tempo entre os estudos na cidade e o trabalho na fazenda. Havia desenvolvido um projeto de agricultura sustentável que impressionava especialistas da área. Roberto, agora com 70 anos, continuava ativo nos negócios, mas havia delegado muitas responsabilidades para Laura. Marlene, aos 60, havia se tornado uma referência em educação rural na região. Um dia, Laura chegou em casa com uma notícia inesperada. Mãe, vovô, recebi uma proposta de uma universidade americana. Eles querem que eu estude lá. Marlene e Roberto se entreolharam. Sabiam que esse dia chegaria. É uma boa oportunidade? Perguntou Marlene. É, mas eu não quero deixar vocês. Laura, disse Roberto, você tem que seguir seus sonhos. Nós vamos sempre estar aqui. Mas e se eu não voltar? E se eu me esquecer de vocês? Isso nunca vai acontecer, respondeu Marlene. Você carrega nossa família no coração, onde quer que vá. Além disso, acrescentou Roberto, a fazenda vai sempre ser sua casa. E nós vamos sempre ser sua família. Laura abraçou os dois. Tudo bem, mas só vou se vocês prometerem que vão me visitar. Prometo, disse Marlene. Prometo, disse Roberto. Laura partiu para os Estados Unidos, mas manteve contato diário com Marlene e Roberto. Ela estudou agricultura sustentável e desenvolvimento rural, sempre com o objetivo de voltar para aplicar seus conhecimentos na fazenda. 3 anos depois, Laura voltou para o Brasil com um diploma e muitas ideias novas. Ela havia se tornado uma especialista em desenvolvimento rural sustentável. Mãe, vovô, quero transformar nossa fazenda em um modelo de sustentabilidade para todo o país, disse Laura no dia que chegou. Temos todo o apoio que você precisar, respondeu Roberto. E toda a sabedoria que você quiser, acrescentou Marlene. Laura implementou seus projetos na fazenda, que se tornou um centro de excelência em agricultura sustentável. Ela criou um programa de educação rural que atendia crianças de toda a região. Aos 25 anos, Laura se casou com um jovem engenheiro agrônomo que compartilhava seus ideais. O casamento foi celebrado na fazenda, com a presença de centenas de pessoas que haviam sido tocadas pela história da família. Mãe, disse Laura no dia do casamento, obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro é aquele que protege e cuida. Obrigada a você por me ensinar que nunca é tarde para ser mãe, respondeu Marlene. Roberto, agora com 80 anos, mas ainda lúcido e ativo, deu um discurso emocionante na cerimônia. Há 22 anos, eu pensei que havia perdido minha neta. Hoje, percebo que, na verdade, eu ganhei uma família muito maior. Marlene não apenas salvou Laura, ela salvou todos nós. 2 anos depois, Laura deu à luz uma menina, que recebeu o nome de Marina, em homenagem à mãe biológica de Laura. O bebê trouxe ainda mais alegria para a família. Vovô Roberto, vovó Marlene, agora nossa família está completa, disse Laura segurando a filha. Agora eu entendo por que tudo aconteceu daquela forma, disse Roberto. Era para chegarmos até aqui. Para que Marina pudesse nascer em uma família cheia de amor, acrescentou Marlene. E para que ela pudesse crescer conhecendo a história de como o amor pode transformar vidas, completou Laura. Roberto viveu até os 90 anos, tempo suficiente para ver Marina dar seus primeiros passos na fazenda, onde tudo começou. Quando ele partiu, foi cercado pelo amor de sua família escolhida. Marlene continuou vivendo na fazenda, agora como avó da pequena Marina. Aos 70 anos, ela se dedicava a escrever a história da família, para que Marina pudesse conhecer todos os detalhes de como sua mãe havia sido encontrada no milharal. Laura, aos 30 anos, havia se tornado uma empresária rural respeitada nacionalmente. Ela expandiu o projeto da fazenda para várias regiões do país, sempre mantendo os valores que aprendeu com Marlene e Roberto. Mãe, disse Laura um dia, você se lembra do que me disse quando me encontrou no milharal? Disse muitas coisas, Laura. De qual você está falando? Você disse que eu era um presente do céu. E era mesmo. Pois saiba que vocês dois também foram presentes do céu para mim.
Eu estava perdida não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Vocês me deram não apenas uma família, mas uma base sólida para construir minha vida. Marlene abraçou a filha. Você sabe que eu sempre vou estar aqui, não é? Eu sei, mãe. E eu sempre vou estar aqui também. Marina cresceu ouvindo as histórias de como sua mãe havia sido encontrada no milharal, de como a avó Marlene havia protegido Laura e de como o bisavô Roberto havia lutado pela família. Aos 5 anos, Marina já ajudava na fazenda e mostrava o mesmo amor pela terra que sua mãe havia desenvolvido. Vovó Marlene, disse Marina um dia, você acha que eu também vou encontrar alguém perdido no milharal? Talvez, Marina. Mas o importante é que você sempre esteja pronta para ajudar quem precisar. Como você ajudou minha mãe? Exatamente como eu ajudei sua mãe. A fazenda continuou prosperando sob a administração de Laura e Marlene. Elas criaram uma fundação que ajudava crianças em situação de vulnerabilidade, sempre lembrando da história que deu origem a tudo. Marlene viveu até os 85 anos, tempo suficiente para ver Marina se formar em medicina veterinária e decidir continuar o trabalho na fazenda. Quando Marlene partiu, foi cercada pelo amor de Laura, Marina e de centenas de crianças que haviam passado pela fazenda ao longo dos anos. Laura, já com 40 anos, assumiu completamente a administração da fazenda e da fundação. Ela havia se tornado uma referência nacional em desenvolvimento rural sustentável e educação no campo. Marina, aos 15 anos, já mostrava o mesmo senso de responsabilidade social que sua mãe havia desenvolvido. Ela criou um projeto de medicina veterinária rural que atendia pequenos produtores da região. Mãe, disse Marina um dia, eu quero que você me conte de novo a história de como a vovó Marlene te encontrou. Por que você quer ouvir de novo? Já contei essa história centenas de vezes. Porque cada vez que você conta, eu entendo melhor o que significa família. E o que significa família para você, Marina? Família é quando alguém escolhe te amar e te proteger, mesmo sem ter obrigação. É quando alguém vê você perdida e decide te ajudar a encontrar o caminho. Laura sorriu. Marina havia entendido perfeitamente a lição. Você está certa, Marina. Família não é apenas sangue, é escolha, é amor, é proteção, é cuidado. E por isso nossa família é tão especial, não é? Exatamente por isso. Marina cresceu e se tornou uma veterinária reconhecida, mas nunca deixou a fazenda. Ela se casou com um jovem médico que compartilhava seus ideais e juntos criaram um programa de saúde rural que atendia várias comunidades. Aos 25 anos, Marina deu à luz gêmeos, um menino e uma menina. Laura, agora avó, se dedicou a cuidar dos netos com o mesmo amor que havia recebido de Marlene e Roberto. Marina, disse Laura segurando os netos, agora você entende o que Roberto e Marlene sentiram quando me encontraram? Entendo. É um amor que vai além da explicação. É um amor que transforma e que se multiplica, e que nunca se acaba. Os gêmeos cresceram ouvindo as histórias da família, aprendendo sobre valores, sobre amor incondicional, sobre a importância de ajudar o próximo. Quando completaram 5 anos, Laura os levou para o milharal onde tudo havia começado. Foi aqui que a bisavó Marlene me encontrou, contou Laura. E se não fosse a bisavó Marlene? Perguntou o menino. Se não fosse ela, nossa família não existiria como existe hoje. A bisavó Marlene era uma heroína? Perguntou a menina. Ela era uma pessoa comum que escolheu fazer o bem, e isso a tornou extraordinária. Os gêmeos cresceram e se tornaram adultos responsáveis e comprometidos com o bem-estar da comunidade. O menino se tornou engenheiro agrônomo, como o pai de Marina. A menina se tornou educadora, como Marlene havia sido. A fazenda continuou sendo um símbolo de amor, proteção e desenvolvimento sustentável. Gerações se sucederam, mas os valores plantados por Marlene e Roberto continuaram florescendo. 70 anos depois daquele dia no milharal, Laura, já com 75 anos, caminhava pela plantação com sua neta, que havia se tornado diretora da fundação. Vovó Laura, você ainda se lembra de como se sentiu quando a bisavó Marlene te encontrou? Lembro como se fosse ontem. Eu estava assustada, perdida, mas quando vi o rosto dela,
soube que estava protegida. E você acha que ela sabia que estava mudando não apenas sua vida, mas a vida de gerações? Acho que ela sabia que estava fazendo o que era certo. E quando fazemos o que é certo, as consequências são sempre positivas. Vovó, por que você acha que Deus permitiu que você se perdesse naquele dia? Laura parou de caminhar e olhou para o milharal onde tudo havia começado. Eu não me perdi, querida. Eu me encontrei. Encontrei minha verdadeira família, meus valores, meu propósito de vida. E a tia Verônica? Ela era parte do plano também. Sem ela, eu nunca teria chegado até a Marlene. Às vezes, as pessoas ruins em nossas vidas servem para nos levar às pessoas boas. Então, tudo teve um propósito? Tudo teve um propósito. Cada dor, cada medo, cada lágrima, tudo serviu para construir o amor que nossa família tem hoje. Laura olhou para o céu e sentiu a presença de Marlene e Roberto ao seu lado. Obrigada, sussurrou. Obrigada por me encontrarem. Obrigada por me amarem. Obrigada por me ensinarem que família é muito mais que sangue. Naquela tarde, enquanto voltavam para casa, Laura pensou em como uma criança perdida no milharal havia se tornado o início de uma história de amor que atravessaria gerações. A fazenda continuava prosperando. A fundação continuava ajudando crianças. E os valores de Marlene e Roberto continuavam sendo transmitidos. O amor havia vencido o medo, a proteção havia vencido o abandono, e a família havia vencido a solidão. E tudo havia começado com uma fazendeira que escolheu estender a mão para uma criança perdida no meio do mato. Fim da história. Agora nos conte o que achou desta história emocionante e de onde você está nos acompanhando. Você acredita que o amor verdadeiro pode transformar vidas como aconteceu com Laura e Marlene? Compartilhe sua opinião nos comentários com palavras sinceras. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias que vão emocionar você.